O Instituto Butantan foi uma das locações escolhidas para o término das filmagens de Xingu aqui em São Paulo. No local foi reconstituído o ambiente universitário da cidade do Rio de Janeiro na década de 50. Nós não chegamos aos pés. Vocês deviam conhecer o Chico. Os índios são carinhosos, são felizes, saudáveis. Eles não sabem, por exemplo, o que é angústia, ansiedade, solidão. Por que não dizer não, né, na hora que você recebe um convite como esse, assim, né? O que está mais te agradando em contar essa história? Bom, por que não dizer não para um convite desse? Primeiro porque foi feito pelo Fernando Meirelles. Se o Fernando me convidar para fazer um filme sobre um tijolo, eu vou pensar bem antes de dizer não. Mas quando ele me chamou para fazer, me sugeriu que desse uma olhada na história para ver se eu me interessava, me deu um certo receio, assim, eu sabia não sabia muito sobre a história dos Irmãos Vilas Boas e tinha medo de fazer alguma coisa que pudesse ser muito chapa branca, assim, ou muito falar só sobre heróis e tal. Então eu pedi a ele um tempo para fazer uma pesquisa, assim. E achei esses personagens incríveis, assim, e a história incrível e heróica, mas ao mesmo tempo dramática, sabe? Na verdade, esses caras foram se meter no meio de uma guerra que começou em 1500, quando os portugueses chegaram, e não terminou até hoje, né? A Maíra Biller, que coordenou a pesquisa, ela é antropóloga, além de documentarista. E a partir daí a gente escreveu o roteiro. Uma outra coisa que me encantou muito na história é o tema em si, o universo em si, que apesar de ser um filme de época, que se passa no século XX, eu acho que trata de assuntos do século XXI, e muito contemporâneos e urgentes e que a gente precisa prestar atenção. A gente teve 10 semanas de filmagem, estamos terminando agora em São Paulo, são os 3 últimos dias. A gente começou no Tocantins, numa cidade chamada São Félix, no Jalapão. Depois a gente saiu de lá e foi filmar em Caseara, que é no Tocantins também, mas é divisa com Pará, onde a gente filmou num parque nacional, Cantão. Depois a gente filmou nos arredores de Palmas. E aí depois fomos para o Xingu, para o parque mesmo, na aldeia. E agora São Paulo. Palmas foi sempre a base nossa, a central do filme, mas é difícil, né? Um deslocamento complicado. A gente coincidiu, como sempre, com o Rally dos Sertões, então a gente precisava que arrumasse a estrada. O Rally pedia para não, então arrumaram a metade para a gente dar certo, e o Rally não queria deixar arrumar, então ficamos nessa confusão. E era um acesso muito difícil com tudo, né? Para poder também ter essa paisagem, essa natureza que vocês vão ver no filme, que realmente é um espetáculo. Eu estou aqui com 2 dos irmãos Vilas Boas, Orlando e Leonardo. E eu vou pedir que cada um fale um pouquinho aí sobre o perfil do seu personagem. Bom, o Orlando, eu acho que talvez seja o mais famoso, assim, dos 3, né? Porque justamente foi o dos irmãos que fazia a ponte com a política, que negociava com fazendeiros, né? Porque aquelas terras do Xingu, né? O Xingu, assim, para quem não sabe, é do tamanho da Bélgica, né? É dito isso no roteiro. E eles tiveram que ter muito jogo de cintura, porque muita gente queria aquelas terras, né? E o Orlando era o cara mais político, né? Que lidava com os índios também. Ele foi um grande agregador das tribos, né? Então tem esse perfil. É por isso que eu estou aqui na cidade. Agora o Orlando está na cidade, né? Negociando. Leonardo, como é que é, Caio? O Leonardo é o mais jovem dos irmãos, né? E ele traz essa energia, esse vigor, essa exuberância, essa vontade de entrar na mata e de ir mais além, e de procurar os índios. Ele traz essa inconsequência jovem também. Ele quer viver aquilo até as últimas consequências, né? Tanto que ele acaba se envolvendo demais com os índios. Ele acaba tendo uma história com uma índia e isso põe em perigo todo o projeto político do parque, todo o projeto político deles, da defesa, do isolamento do índio, né? Então, por causa dessa confusão, por causa desse episódio, o Leonardo é cortado e ele é expulso do parque, né? Ele precisa sair do parque para que os irmãos possam continuar o projeto. E essa expulsão para ele
é praticamente a morte dele, né? A partir daí ele adoece, e o que vocês estão vendo agora é a figura já do epílogo do filme, já do final do filme, né? Os últimos anos, o Leonardo está na cidade, já doente, afastado do Xingu, e reencontra o Orlandão, que está aqui negociando com intelectuais, com acadêmicos, tentando levantar o projeto do parque. O João Miguel, o Caio Blatt e o Felipe Camargo, eles sempre estiveram na minha lista de prioridades, assim. Então, quando a gente foi fechando o outro foi aceitando e a gente foi formando esse trio, eu fiquei muito feliz, porque eles têm a química de irmão e eles são muito apropriados para cada um dos papéis que eles estão representando. Pois é. Legal. Vamos de novo a primeira parte, então? Passam 4 décadas no meio do mato. Quer dizer, o desafio era ver isso acontecer ao longo do tempo, na cara deles, na roupa deles, e dentro de um universo que se transformou muito pouco. A dificuldade é fazer essa passagem de tempo que é sutil, porque eles não mudavam muito de roupa, mas a gente tem que fazer isso no filme, né? Uma experiência única assim, no filme foi essa história da gente ter filmado no Centro-Oeste, no inverno, né, que é a estação seca, e numa situação de muita queimada. A gente ficou sempre surpreso como o estado inteiro estava queimando. Então, quando a gente sentiu que isso ia ser a nossa realidade e que não ia chover, que as previsões não eram de chuva, então eu queria fazer um filme onde sentisse o calor e a dificuldade que os caras sentiram, porque é muito quente mesmo, mas sem ser aquele contraste que acho que as pessoas estão acostumadas um pouco a ver no Xingu, as cores muito vivas e a natureza, o verde, o céu muito azul. 2 nomes chamam a atenção na ficha técnica de Xingu: Tom Hambúrguer e Kiko Meirelles. É isso mesmo, filho de peixe, peixinho é. Filho de diretor e filho de produtor. Eu queria saber o que vocês estão fazendo exatamente nesse filme. Eu sou estagiário de direção, eu tomo conta do elenco, basicamente faço o que eles precisam, chamo ele na hora de filmar, tem que dar uma monitorada neles. E você, Kiko? Eu sou estagiário de câmera, então eu fico com a equipe de câmera, ajudo a montar equipamento, a trazer as coisas, carregar a mala e tal. Eu cheguei a fazer vídeo assist lá no Xingu, quando a gente estava lá, e que você pluga o vídeo na câmera, faz com que o diretor assista todo o material que a gente está rodando e tal. E aqui também eu estou tirando fotos para que a gente possa corrigir a cor, fazer uma marcação de luz antes da marcação de luz final do filme, com o fotógrafo para ele já ir pensando o que ele vai fazer, como ele vai, para que caminho que ele vai seguir no filme. Que bom que você veio. Que bom ver você. Tá tudo bem? Janalaeke. Leonardo Vilas Boas, você também é isolacionista ou prefere a integração total? Brancos com índios, com índias? Leonardo, prazer imenso te conhecer. Tá sim? Eu acho muito importante esse filme estar resgatando esses irmãos e está resgatando também a história do próprio Xingu e botando em questão, que é uma questão super atual, a preservação dos índios, a preservação da natureza, né, consequentemente dos índios. Então, acho que é um filme assim, de muita importância. E quando ele estrear, o Xingu vai estar fazendo 50 anos. Quando eu e a Bel vimos que a gente ia fazer o filme, de fato, a gente olhou um para a cara do outro e falou, putz, a gente vai precisar das melhores pessoas em todos os departamentos. Então, e a gente conseguiu juntar um time muito competente, muito dedicado e que também eu senti durante toda a aventura que se encantou com o projeto também, com os personagens, com a história. E eu acho que eles, como eu, tiveram muita honra de estar contando essa história. Aproveitar para agradecer a toda a equipe. E a equipe e elenco. Leonardo Vilas Boas, você também é isolacionista ou prefere a integração total? Brancos com índios, com índias? Ok, valeu.